Nós vamos falar agora de taxas e números aqui no Brasil. O mercado reduziu a projeção da taxa básica de juros e da inflação para 2026, de acordo com o boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Vamos ver os números no telão. Para este ano, a estimativa da inflação caiu dos 3,95% da semana passada para 3,91%. Há 4 semanas, o número estava em 4%. A projeção para o Produto Interno Bruto para 2026 subiu de 1,82% nessa semana. Antes, a estimativa estava em 1,80%. Já a taxa Selic caiu para 12,13%, após uma estagnação em 12,25%. Agora, o otimismo do mercado financeiro com a inteligência artificial deu lugar à cautela. As ações de tecnologia que nos últimos anos sustentaram as bolsas dos Estados Unidos em alta, agora recuam com incerteza sobre o tamanho verdadeiro do impacto da inteligência artificial na economia. Vamos falar então com o editor da revista Exame, Mitchell Diniz. Mitchell, explica para a gente o que está acontecendo. Oi, Celso, boa noite para você. A ficha está caindo no mercado, né? Agora, com tantos investimentos sendo anunciados na tecnologia da inteligência artificial e novas ferramentas sendo desenvolvidas, o mercado começa a perceber que algumas empresas vão ficar para trás nessa corrida porque não estão conseguindo acompanhar todo esse avanço tecnológico. E a cada anúncio de uma nova ferramenta, como a que foi anunciada esta semana pela Anthropic, de programação, acaba atingindo as ações de empresas que já atuam nesse negócio, como é o caso da IBM. Essa ferramenta da Anthropic, por exemplo, ela já acabou impactando as ações da IBM, porque mostra que não é necessário ter um grande número de programadores, como é a forma como a IBM trabalha, como as empresas tradicionais de software trabalham, ainda que essas mesmas companhias estejam investindo em inteligência artificial. Em uma projeção de risco que hoje mostra, que circulou hoje nas mesas dos operadores do mercado financeiro de Wall Street, apontam para o risco de 10% dos empregos nos Estados Unidos serem comprometidos pela inteligência artificial. Isso aponta o seguinte, que talvez a inteligência artificial ela avance de tal forma que não acompanhe a criação de empregos. Ou seja, a automação vai substituir a mão de obra de diversas pessoas, mas a criação de emprego nos Estados Unidos não vai acompanhar esse fechamento de postos de trabalho. Então, isso é que faz com que ações de empresas mais tradicionais do ramo da tecnologia, como a IBM, por exemplo, hoje estejam tendo quedas superiores a 10%, 20% aí numa única sessão. E hoje as bolsas nos Estados Unidos caíram em função principalmente dessa tese, além, é claro, dessas tarifas que o presidente Donald Trump insistiu em anunciar aí nesse fim de semana, mesmo com a Suprema Corte americana tendo derrubado as tarifas que ele tinha anunciado previamente. Nesse fim de semana, ele acabou anunciando esse aumento da tarifa global de 10% para 15%, gerando toda uma instabilidade, uma falta de previsibilidade para as empresas globais, e isso acabou também afetando as bolsas nos negócios de hoje. Celso. Mitchell, boa noite. E aqui no Brasil, hein? A Bolsa acompanhou esse mau humor dos Estados Unidos? Oi, Marina. Acompanhou sim. Inclusive, as ações de bancos nos Estados Unidos tiveram uma forte queda hoje e aqui no Brasil, coincidentemente, também foram os bancos que mais caíram e puxaram a nossa Bolsa para baixo. Mas isso também tem uma explicação pelo fato de que as ações dessas instituições financeiras, elas subiram muito ao longo do último mês e hoje acontece o que no bordão do mercado se chama realização de lucros, que é justamente quando os preços sobem demais, os investidores aproveitam para vender aquele papel e embolsar aquele lucro daquela ação que ele tinha comprado na baixa. Isso, mesmo depois do Ibovespa ter batido mais um recorde hoje, chegando aos 191 mil pontos. Foi um breve momento ali de 1 hora só de negociações no pregão desta segunda-feira, no qual o Ibovespa subiu e conseguiu bater essa marca. Foi muito rapidamente,
Depois o índice começou a cair, cedendo à pressão do exterior e acabou fechando em baixa hoje de 0,9%, abaixo dos 189 mil pontos. Mas tem um sinal aí que aponta para que o Ibovespa ainda vai ter aí nos próximos dias algumas sessões de bonança. O fato, por exemplo, de Petrobras e Vale terem operado em forte alta hoje, mesmo com os preços do petróleo e do minério de ferro no mercado internacional caindo, mostrando que os investidores estrangeiros, que estão trazendo esse capital para a Bolsa e impulsionando a nossa Bolsa, continuam com essa movimentação. Isso justamente dá para perceber por conta desse comportamento descolado dessas empresas Vale e Petrobras. E não só isso, o desempenho do dólar, que hoje renovou no fechamento a menor cotação desde maio de 2024, fechando a R$ 5,16, tendo chegado também ao longo do dia a cotação de R$ 5,14. A moeda americana está enfraquecida em relação às outras moedas no mundo, não caiu só em relação ao real hoje, por conta também de todo esse ruído político, esse ruído diplomático que está acontecendo nos Estados Unidos, e uma prova de que está deixando de ser uma reserva de segurança, que é para onde os investidores costumavam ir quando tinham esse sentimento de aversão ao risco. Por exemplo, como hoje, que as bolsas caíram, o dólar teria subido, mas não foi o que aconteceu. Por outro lado, quem se beneficiou dessa movimentação foi o ouro, que subiu forte, fechou acima dos $5.200, mostrando que há uma tendência dos bancos centrais em todo o mundo de fazer reserva em ouro e menos em dólar e menos em títulos do Tesouro Americano. Marina, Celso. Mitchell Diniz, editor da Exame, nossa parceira aqui no SBT News. Muito obrigada. Uma boa noite para você.